Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli. Tirei um pouquinho minha máscara aqui para poder conversar com vocês. Tem muita gente me ligando, me perguntando. Aliás, a imprensa está alvoroçada, né? Porque em véspera de feriado o presidente anunciou a criação de um ministério. E aí vem a imprensa tentando, obviamente, desconstruir o nosso presidente. Vamos pensar algumas coisas, algumas perguntas e o que mais a rede tem perguntado, né? Por que criar um ministério, né? Por qual motivo? E quem é Fábio Faria, afinal? Porque tem gente falando, ele é do PSB e tal, né? Como se o cara, assim, ser do PSB fosse o problema. Então vamos lá. Vamos começar por quem é Fábio Faria. Fábio Faria é um deputado de Natal. Aliás, não sei se ele é de Natal capital, mas ele é do Rio Grande do Norte. Eu conheci ele na época do impeachment. Muito bem casado, acho que tem 3 filhos. A esposa dele é linda. E ele nos ajudou muito na época do impeachment, tá? Votou a favor do impeachment. Antes do impeachment, aliás, depois do impeachment, votou a favor da reforma trabalhista, que para quem é do Nordeste, isso quase foi um complicador, né? Ou seja, numa dessa quase não se elege. Você lembra do Rogério Marinho? Rogério Marinho votou, enfim, né, trabalhou pela reforma trabalhista. Eu falei Previdência? Não, trabalhista. Pela reforma trabalhista e quase não se elege. Aliás, o Rogério não se elegeu e Fábio quase não se elege por conta disso, porque isso realmente foi dentro do Nordeste. Fizeram uma campanha muito grande contra a reforma trabalhista. Nós que somos direitistas sabemos a importância que teve essa reforma para o Brasil. Então, aí estão falando assim... Opa! Tudo bem? Eu tô fazendo aqui onde tá passando o carro, o pessoal reconheceu. E aí, afinal de contas, né? Estão falando aí dele, estão falando sobre criar um ministério, etc. Gente, não tem nada a ver com o Centrão. Porque já vem algumas pessoas falando, é cargo do Centrão. Ele é do PSB. Partido por partido, vocês sabem muito bem que o presidente não olharia para o partido. Mas o Fábio é mais do que um deputado, ele é amigo do presidente. Amigo no sentido assim, de estar junto com o presidente, de ter levado o presidente para fazer as maiores entrevistas, né? Ajudou o presidente a introduzir o presidente em várias emissoras. Então é uma pessoa que tem contato com todas as emissoras, com várias rádios grandes, uma pessoa que entende desse assunto, comunicação, né? Então tem ajudado o nosso presidente há muitos meses, não é de agora, né? Eu, inclusive, às vezes que eu tive com o presidente viajando, etc., várias vezes o Fábio Faria estava junto. Então não tem nada a ver com distribuição de cargo, como a imprensa está tentando colocar. Então não comprem essa história de distribuição de cargo. Não comprem a história de Centrão. Lembrei. Estão falando que ele votou no Lula. E depois ele também votou no Serra, tal, fez parte de um conselho do PT e tudo mais. Gente, vamos lá. Até o Bolsonaro já votou no Lula. Eu nunca votei, já falei isso pra vocês, mas era até por uma questão nem de partido, era porque eu achava que o Lula não tinha estudado, então não gostava desse ponto. Mas a grande maioria, até vir o Bolsonaro, votava no PT ou no PSDB. Eram as opções, e tinha a Marina Silva. Então assim, todo mundo errou no passado, seja de um lado, seja do outro. Bolsonaro surgiu agora, a direita surgiu agora no país, antes não tinha opção de direita. Então todo mundo foi esquerda algum dia na vida e às vezes nem sabia que era de direita, se dizia de esquerda, enfim. Essa questão de direita e esquerda é muito jovem no país, então tem essa questão. Ele votou em Bolsonaro, né, votou pelo impeachment e votou pela reforma trabalhista. Esses 3 pontos fazem dele uma pessoa já que é trazida mais para o nosso lado. Como ele já tinha amizade com o presidente antes dele ser presidente, quando ele era deputado ainda, ele foi muito presente na vida do presidente nesse 1 ano e pouco, né? Aí o pessoal está perguntando, então por que criar um novo ministério? Pessoal, o Ministério das Comunicações, na verdade a Secretaria das Comunicações ficava dentro do MCTIC, que é o Ministério da Tecnologia. O astronauta entende de muita coisa, mas de comunicação ele não entende. Aí a comunicação de verdade, que a SECOM, que é a comunicação do presidente, ficava lá junto com a parte política. Acaba ficando meio perdida ali, porque
debaixo do general Ramos, que tem a obrigação de fazer ali a parte política, tá lá o Fábio Van Harten, que queria falar sobre comunicação, também acabava ficando um pouco para segundo plano. Então você tinha a SECOM para segundo plano, porque estava embaixo da parte política, você tinha comunicações em segundo plano, porque estava debaixo do MCTIC, entendeu? Ah, mas estamos criando mais um ministério. Gente, olha só, BNDES vai ser votado logo a autonomia dele. Então ele deixa de ser um ministério, um dos 22, e aí a gente volta a ter 22. A gente vai ter 23 durante alguns meses e volta a ter 22 daqui a pouquinho. Então, aí eu tô te dando todos os argumentos para você rebater todos os esquerdistas, os jornalistas, os centristas e o pessoal que quer fazer o governo Bolsonaro de alguma forma dar errado, tá? A verdade é que qualquer passo que o nosso presidente dê, sempre vai ter alguém questionando, né? Eu até entrei Aliás, nem foi eu que entrei, uma pessoa... Hoje o Sérgio Moro fez um comentário infeliz a meu respeito, né? E aí eu fui entrar nas redes sociais dele pra ver. Aí tava lá, mais um ministério. Falei, pera só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai ter menos um ministério. Quando tiver menos um ministério, será que ele vai falar? Menos um ministério? Porque a autonomia do BNDES, nenhum presidente teve coragem de fazer até hoje. Bolsonaro é o primeiro. Pacto Federativo, distribuição de poderes, nenhum presidente teve coragem de fazer até hoje. Nosso presidente é o único, é o primeiro a abrir mão de poder. Então, gente, comece a espalhar esse vídeo. Eu peço que vocês espalhem essa notícia, porque a imprensa está alvoroçada, né, para poder criticar o nosso presidente e criticar a criação desse ministério, que vem muito a calhar. Porque afinal de contas também muita gente vinha falando, a comunicação está espalhada, tem gente que não sabe se fala com o MCTIC, tem gente que não sabe se fala com a SECOM, né? Eu mesma tinha coisas que eu não sabia o que falar. Outra coisa, a TV Brasil também está fora. Então tudo isso agora vai se unificar na comunicação. Sensacional, gente. Até eu, como deputada, ficava perdida às vezes. Quem eu procuro para falar de comunicação? Bom, agora eu sei quem eu vou procurar, que é o ministro Fábio Faria. Um grande abraço, pessoal. Aí vai lá para... Eu não aguento mais falar esse desmoralizado presidente da OAB. Esse Santa Cruz, ele é um esquerdopata carimbado. Ele é um militante da extrema esquerda, esse presidente da OAB. Nunca a OAB teve um presidente tão desprestigiado como esse Santa Cruz. Ele está denegrindo a imagem dos advogados em todo o Brasil. E aí colocam ele como sendo uma referência. Conselho Nacional de Jornais. Que é isso? Pegam de referência. E o que me chamou a atenção também hoje foi que apareceu o Toffoli, o presidente do STF, falando em união, que tem que respeitar os poderes para ter uma equidade, o país desenvolver. Mas por quê? Por que o STF não respeita o Executivo? Por que coloca 2 ministros atacando de forma totalmente fora do normal, uns ataques infundados e de maneira totalmente com o mais repleto abuso de autoridade? O que Celso de Mello e esse cidadão, o que eu chamo o careca, o Alexandre Moraes, o que eles fizeram contra o Poder Executivo é uma vergonha. Esses dois, como atacam o governo, eles não têm condições de julgar nada. Eles não podem julgar nem o inquérito, não podem participar de nada, tem que se dar por impedidos. Nós entramos pedindo para o Senado a cassação, e eu tenho direito, eu sou deputado federal Bibo Nunes, gaúcho, uma votada no Rio Grande do Sul do governo Bolsonaro, sou combativo e tenho direito. Estou pedi com meus colegas que estaremos formando o Aliança pelo Brasil com o Bolsonaro, pedindo a cassação desses 2 ministros. E eu posso pedir, eu tenho direito de pedir. É assim que funciona. Estão pensando o quê? Aí vem falar aí, precisamos de união, temos que respeitar, só que o Poder Judiciário, o STF, esses 2 ministros não estão respeitando. Hoje também o Marco Aurélio foi totalmente deselegante. Eles caem no papo da imprensa, eles ainda são do tempo. Senhores ministros, vocês que têm que sair com 75 anos, que eu até era favorável, mas agora temos que baixar para 70, para tentar tirar vocês o quanto antes, porque vocês estão contagiados, vocês estão contaminados. A maioria, eu não estou generalizando,
mas a maioria de vocês foram picados pela mosca azul. Um juiz tem que ser imparcial, o juiz tem que ter equidistância, um juiz tem que ser de um respeito, tem que ter uma imposição, ele tem que ser respeitado pela sociedade. E os ministros hoje estão disputando beleza. Quem aparece no Jornal Nacional, quem no jornal da Band, jornal da Record, quem vai ser capa de jornal, eles querem luzes. Ministro não tem que disputar luz, ministro tem que julgar, tem que ser comedido, respeitado. Estou falando alguma coisa errada, senhor ministro? O ministro não tem que se impor, não tem que respeitar para ser respeitado, não tem que ser imparcial. Ministro não pode participar de vida política. Já dizia o nobre filósofo, quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela, senhores ministros do STF. Estou falando com toda a educação. Senhores ministros, se não ouviram falar ainda, ouçam o seguinte: quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. E é isso que está acontecendo. E não adianta. Hoje quem manda na comunicação é a rede social. E quem tem a maior rede social é Bolsonaro e seus seguidores, como você que está me assistindo nesse momento. E eu peço, me sigam na rede social, aumente os seguidores, põe e compartilha. Quer ajudar? Põe e compartilha. Siga os deputados de Bolsonaro no seu estado. Compartilhe. Você estará ajudando e nos fortificando contra essa imprensa marrom, com esse judiciário que quer ser ditador, travestidos de democratas, que não são, como o movimento de domingo retrasado tivemos em São Paulo. Que democracia é essa? Aquelas torcidas pagas, qualquer um via isso? Que vergonha! Vocês acham que quem votou no Bolsonaro, quase 58 milhões de pessoas, não são pessoas esclarecidas? São os empreendedores. Eu sou empreendedor, sou empresário também, sou jornalista, tô deputado, mas sei muito bem que para o meu salário vir, tem que ter quem paga os impostos. E eu, o que eu já paguei de impostos na minha empresa, eu posso ter 50 anos de deputado que eu estarei pagando o meu salário com o que eu já paguei de impostos para o Brasil. Eu sei o que é produzir por um país. Então não me venha com essa ladainha de judiciário, fazendo história, dizendo que Bolsonaro tem que colaborar, enquanto o próprio judiciário não colabora. Se alguém está plantando alguma desarmonia aqui, é o poder judiciário, pela maneira como se estão se portando. Concordo, o presidente Bolsonaro, ele tem problemas de falar, de comunicação? Tem problema, eu digo para ele, mas ele fala com o coração, ele fala a verdade. Quem conhece Bolsonaro sabe o que ele vai dizer. Não tem nada de tapinha pelas costas. Bolsonaro, eu também sou assim. Qualquer lugar que eu entro de cabeça erguida. Por quê? Eu sou autêntico. Eu não sou cínico. Como Bolsonaro não é cínico. Fala demais? Fala. Fala palavrão? Fala. Mas eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. É muito bom. É simples. Tá dando confusão no Brasil, como vocês dizem, alguns aí? É muito simples. Vão deixar. Começa a dar dinheiro para todos os veículos de comunicação, todo mundo começa a elogiar. Deixa a roubalheira voltar frouxo, como tinha por aí. Deixa roubar o Brasil como roubavam. Deixa vantagens que Itaipu dava para alguns ministros, por exemplo, lá do STF. Deixa todo mundo roubar. É isso. Deixa o Brasil como era antes. Deixa nossas parcerias, nosso desenvolvimento. Era com quem? Com Cuba, com Bolívia, com Venezuela. É isso que querem, mas não vão levar. Porque nós, brasileiros de verdade, que queremos um país digno, sabíamos que não seria fácil acabar com o status quo que está. Pessoas acostumadas a tetas, mamar o tempo todo. Não seria fácil. Ou acho que eu ia entregar assim, no mole? Da onde? Roubalheira incrustada. Um país corrupto. Quase 20 anos de corrupção. Reclamam de algum ministro de Bolsonaro. Quem é corrupto ali? Quando nos ministérios de Lula, de Dilma, os ministros, muitos estão presos, muitos foram presos e outros serão presos. Esse é o ministério que tinha o PT. Tem que saber o que é a diferença. Que é isso? Hoje um desaforo máximo. Aí como foi contra o Poder Executivo, não dão bola.
Hoje um maluco, vermelho, um comunista, jogou um super balde lá, um latão de tinta vermelha na rampa do Planalto. Isso é uma afronta à democracia. Isto sim é afronta à democracia. Jogar tinta vermelha na rampa do Planalto. Isso não é afronta à democracia? Isto sim é. Mas isso não falam. Nazismo é crime. Nazismo matou menos de 10 milhões de pessoas no mundo. E comunismo, que matou quase 80 milhões de pessoas, por que não é crime? Por que comunismo pode e nazismo não pode? Os dois têm que ser ejetados, expulsos do mundo. Dois sistemas que não prestam. Só acabam, denigrem a sociedade por onde passam. E o pior de todos é o comunismo. Como é que o comunismo é permitido? É permitido, é. Genocídio é com comunista. E vem comunista falar em democracia. Comunista chamar democratas como nós de genocida. Tá tudo errado. Então tem que ter um pouco de força para colocar as coisas no devido lugar. Estão pensando o quê? No mundo desses comunistas, dessa imprensa marrom? O pássaro rasteja e a cobra voa. Essa é a verdade. O mundo de vocês é irreal. Acabou esse tempo. Acabou. Aí pegam o quê? Pegam o quê? Traidores, traíras. Pessoas que se elegeram com Bolsonaro ou lá de Bolsonaro para tentar criticar Bolsonaro. Aí eu cito o exemplo do Frota, da Joyce. Que fiar, ô Joyce, você está me assistindo, Joyce? Que vergonha. Eu sou um cara que eu não critico, eu não ofendo colegas, eu não ofendo, eu não ataco as pessoas, não ataco. Pode ver que eu não fico atacando, principalmente a Joyce, uma mulher que, uma decadência assim impressionante. Pô, foi a mulher mais votada do Brasil. Ficar desse jeito, desmoralizada, isso é muito triste. É muito triste. Pô, o Frota que comigo nunca tive problema, mas também foi expulso do partido, traindo quem ele elegeu. Quem é o Dória? O Dória, Bolsodória, atacando Bolsonaro. O Witzel, olha o que apareceu no Witzel agora. Sabe o que é? Traidor, ingrato, acaba se dando mal. Acaba se dando mal sempre. É isso que eu estou falando, pessoal. Fazia tempo que eu não fazia uma live aqui de Porto Alegre. Põe, compartilha, quero você me seguindo, porque o Face deu uma paradinha, eu não entendo. Quando eu vou ali nos números, eu tenho 350 mil seguidores só no Facebook. Aí eu vou no normal ali, tem 312 mil, coisa assim. Tá dando problema. Problemas de número também, mas já eles ajeitam isso aí. Eu quero a sua opinião e amanhã eu vou distribuir camisetas do Aliança pelo Brasil aqui na nossa live, tá bom, pessoal? Pegamos opiniões, estou com saudade de vocês. Cláudio Robertson, tem que falar palavrão mesmo, vagabundo não se trata com beijinhos. Não, é na porrada. Opa. Rosa Torres, boa noite, deputado. É Deus no comando sempre. Carmen Sanches, bravo. Bravo, isso aí. Alcione Dallagnol, Bibo, se essa pandemia surgisse nos governos anteriores, estávamos fritos. Wilson Freitas, parabéns, Bibo, você é muito transparente e tem todo o apoio do capitão. Nós brasileiros merecemos um país sem o comunismo, bandeira vermelha, nem pensar. Agora que desaforo, hein? Olha o que fizeram hoje. Jogaram um latão de tinta vermelha na rampa do Planalto. Na casa do presidente do Brasil. Se fosse alguém do Bolsonaro fazer algo parecido, estariam criticando tudo que é lado. Mas não, destaque mínimo. Que isso? Essa imprensa marrom vai quebrar. Vai quebrar. A população não vai comprar em quem anuncia em veículo marrom. Não vai, olha, vai ser difícil. As pessoas estão conscientes. Cleusa Reckenbach, verdade. Tem jeito de reverter essa situação e o fim do roubo. Marne Souza, parabéns pelo posicionamento, deputado. Não votei em você em 2018, mas conte comigo em 2022. Muito obrigado aí. A intenção não é voto aqui, é esclarecer a situação e dizer que Bolsonaro está cada dia mais forte. Irene Pinto Pereira, boa noite, Bibo Nunes. Estamos juntos, Bolsonaro. Wanda
Piscinini, está certíssimo. Jari Guazina, deputado Bibo Nunes, pô, tinha um recado bom aqui, mas passou. É muita gente participando, eu fico muito feliz com vocês. Vamos ver aqui. Maria Estela Veras, deputado, acho que a reação do presidente aos ataques desses comunistas está muito fraco. Todo mundo está pedindo reação mais forte do presidente Bolsonaro e ele vai acabar. Tem uma saída aí que vem com muita força e sempre com democracia. Dizendo para vocês o seguinte: Bolsonaro foi eleito com quase 58 milhões de votos. Ele é o presidente do Brasil. Dizer que ele quer uma ditadura é piada, é gente que não tem o que dizer. Ele já é o presidente, ele é um democrata, não fez nada que ofendesse a democracia, o que falam é tudo mentira. Bolsonaro não quer fechar o STF, não quer fechar o Congresso. Aliás, eu falei pro Rodrigo Maia na quarta-feira. Fui lá ao lado dele, olha aqui, o presidente, eu acabei de falar aqui, deixando bem claro. Eu, meus colegas, Bolsonaro, nós não queremos fechamento do Congresso, não queremos fechamento do STF, nada. Queremos respeito e queremos punição a quem mereça. Queremos punição a quem mereça. Eu, por exemplo, tenho 2 ministros do STF que devem sair. Celso de Mello e Alexandre Moraes. Esses 2 não têm condições de julgar mais nada e participar de nenhum inquérito. Têm que se dar por impedidos imediatamente. Porque eles são contra o Poder Executivo frontalmente. Eles não podem participar. Olha, coisa mais normal que eu vi, olha, um juiz, olha, eu me dou por impedido que ele é meu vizinho, me dou por impedido que é meu amigo. O juiz se dava por impedido antigamente, quando tinha o respeito, por qualquer coisa se considerava suspeito. Hoje atacam de maneira desordenada, sem fundamento algum, o Poder Executivo, e querem continuar. Querem investigar, querem julgar, querem denunciar, querem tudo. O que é isso? Não dá. A população não tem para isso. Põe, compartilha aí, quero você compartilhando junto. Félix Beta, ministro Barroso respeita a Constituição. Aqui pulou. É bastante gente chegando, hein? Eu estou gostando. Pena que eu estou meio trancado pelo Facebook, senão ia explodir aqui. Quando eu não estava trancado, dava 10, 15 mil novos amigos a cada live que eu fazia aqui. Isso é muito bom. Guilherme Miller, parabéns, deputado Bibo Nunes. O senhor e os demais políticos do Aliança pelo Brasil, e principalmente o presidente Bolsonaro, representam o povo verde e amarelo. É isso aí. Quem tem sangue verde e amarelo. Marli Campos, isso, deputado, está acontecendo. Opa, aqui deu um probleminha. Ué, sabe o que é? Agora que eu vi, eu tô com a bateria fraca. Não me liguei, eu cheguei de viagem, agora liguei, estava com 5% só. Pô, e tá bombando essa live. José Ricardo Freitas, de Passo Fundo, vai lá, Bibo. Não fica em cima do muro, nunca fiquei em cima do muro. Quando muitos aqui no Rio Grande do Sul se esconderam na pandemia, você fez a frente, não é cagão igual a uns. Não sou não, eu tô aqui para fazer um bom trabalho como deputado federal e não tô aqui para me ajeitar. Eu tô aqui para perder e o Brasil ganhar. Valmir Azevedo, show, parabéns, falou muito bem, com muita sabedoria. Parabéns, Brasil, acima de tudo, muito bem. Carlos Santiago, mas amanhã não vão caçar a chapa, esse Maia é um corrupto. Antônia Luiza, os errados são certos e os certos errados. Tá tudo errado, mas vamos ajeitar. Claudete Coelho, parabéns, deputado, muito obrigado. Maria Idalina Mota, somos todos Bolsonaro. Vanusa Hars, deputado, sou de Manaus, mas adoro suas lives, o senhor é atuante. Aliás, muito obrigado a vocês de todo o Brasil pelo carinho como me tratam, viu? Eu sou gaúcho, sim, a maioria gaúcho, mas o Brasil inteiro tem um carinho muito grande por mim, nos aeroportos, onde eu vou. Eu fico muito feliz com isso, viu? Me sinto muito bem. Hermes Ferreira, afinal de contas, estamos aqui para lutar pelo Brasil. Hermes Ferreira, deputado, por que o senhor não se candidata à presidência da Câmara Federal? Olha, muitas pessoas têm me perguntado, Hermes Ferreira, eu digo o seguinte, eu me candidatar não é o problema, eu tenho que pegar mais experiência. Não é no debate não tem problema nenhum, no discurso não tem problema nenhum, mas eu preciso ter mais conhecimento de regimento. Se eu entro numa luta, se eu conheço o campo de batalha, eu tenho muito que aprender. Tem que ser modesto, não dá para ser arrogante. Eu tenho muito que aprender e vou aprender. Tenho que aprender e vou aprender. É assim que eu faço. Eu vou e aprendo mesmo. Francisco Antônio Alves, maravilha. Sérgio da Rosa, Bibo Governador 2022. Pô, pessoal, por aqui eu tô bem, hein? Muito obrigado. Nani Ramos, Evineuza Moraes, bombando, muito bom. Pessoal,
valeu, quero deixar bem claro e você diga o seguinte, vocês vê a credibilidade do governo Bolsonaro, que tentam dizer que está ruim no exterior, é uma grande mentira, uma grande fake news. Para comprovar a credibilidade de Bolsonaro do governo, não tem nada melhor do que a economia. Ninguém investe num país com descrédito. Credibilidade é o principal para investir num país. Há muitos dias a bolsa só sobe e o dólar só cai. Então chorem urubus de plantão. Os urubus de plantão com olhos na nuca, que só olham para trás, estão mais por baixo que barriga de cobra. Eu falo na linguagem popular que as pessoas gostam e entendem. Então, por favor, põe e compartilha, venha para minha página no Face, no Instagram, no Twitter, me siga. E um detalhe para você, um convite especial. Se você gosta de política, gosta de debater, está afim de levar o Brasil lá em cima, me siga no meu grupo de debate que eu tenho no Facebook. Eu tenho um grupo chamado Bi Bolsonaro. Eu sou o deputado federal Bibo Nunes, gaúcho, mas brasileiro acima de tudo, Bibo Nunes, e o meu grupo chama Bi Bolsonaro. Bi Bolsonaro. Convido você para participar desse meu grupo. Valeu, pessoal. Uma grande honra voltar com a minha live aqui. Estamos sempre juntos e ninguém vai segurar o Brasil de crescer com Bolsonaro e com patriotas como você. Você está ajudando a construir, a fazer a nova história política do Brasil, com amor no coração, sangue verde e amarelo, com a alma voltada aos interesses do país, enquanto esses coitados que são sombra do nada, o máximo que essa esquerda é, o máximo que eles são, é o tudo do nada. Uma oposição construtiva é muito legal, mas uma oposição como a que nós temos hoje, infelizmente, só tentam destruir o Brasil. Mas nós, os verdadeiros brasileiros, vamos construir com fé, coragem, honra e dignidade, e um presidente que ninguém tem uma denúncia sequer, uma de corrupção. E os partidos que estão entrando junto no governo, onde tiver uma denúncia de corrupção, voa na hora, porque nosso governo é de integridade e voltado aos interesses seus, nossos, de todo o Brasil. Valeu, pessoal! Se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Me siga na rede social, vai ser uma grande honra. E o meu grupo, Bi Bolsonaro. Vai agora, compartilha e vem comigo. Valeu, pessoal. Um abração e amanhã tem camisetas, hein? Amanhã vou distribuir aqui camisetas do Aliança pelo Brasil. Valeu, tamo juntos. Uma grande honra, grande honra. Boa noite.